Bom, gente, então hoje chegou o dia, dentro dessa sequência que a gente está fazendo, né, para falar sobre os fundamentos do yoga, as origens, as bases conceituais, filosóficas do yoga, a gente chega então finalmente no dia de falar sobre o Srimad Bhagavad Gita, né, que é considerada, né, a escritura excelsa, né, assim a mãe de todas as escrituras sagradas, porque sintetiza de uma forma muito brilhante o sumum, né, assim, o sumum bonum, né, aquilo que é o de mais essencial e importante que se possa extrair da, da cultura e da espiritualidade do mundo antigo, né, que existia, né, no mundo védico, que era um mundo inclusive anterior mesmo até a própria escrita, né, assim, a partir da própria cultura oral, o conhecimento que era transmitido de mestre para discípulo a partir dessa cultura oral que sintetizava, né, esse conhecimento védico, né, da cultura védica. O Gita, ele estima-se que ele tenha sido escrito há cerca de 5.000 anos atrás, né, aí por volta de 3.000 antes de Cristo, assim como a compilação de todas as escrituras védicas se deu aí mais ou menos nesse período também, né, de acordo com os estudos aí históricos. E o Gita, ele é uma conversa, né? Ele nasce da conversa sagrada entre Krishna e Arjuna no campo de batalha de Kurukshetra, né? Uma região situada na região centro-norte ali da Índia, né? Essa batalha de Kurukshetra, ela é a culminância de toda uma saga, de toda uma história fantástica, uma epopeia que é narrada no Mahabharata, que é uma outra escritura, né, que é um outro texto que vai trazer aí assim a história toda, né, que vai culminar nessa batalha de Kurukshetra. Acredita que nessa batalha, nessa guerra que durou 18 dias, ela tenha reunido cerca de 64 milhões de pessoas, né, que lutaram nessa batalha e praticamente representava o que havia de força bélica no planeta naquele momento, né? E o Gita começa com Arjuna, né, no campo de batalha. E Arjuna, ele era muito amigo de Krishna. Até então Krishna era uma pessoa assim proeminente, um nobre, né, um rei, mas que além de tudo isso era um amigo e bem-querente de Arjuna. E por isso mesmo Arjuna convidou Krishna para acompanhar, estar na companhia dele durante essa guerra. E Krishna, ele na trama toda, né, que culmina nessa guerra, ele aceita participar, né, estar junto com o Arjuna, como quadrigário do Arjuna, né, aquela é como se fosse uma pequena quadriga, né, uma pequena carruagem, digamos assim, com uma roda assim que é puxada por cavalo, mas que vai ali só o quadrigário e o guerreiro, né, na quadriga. E que era muito usado no mundo antigo assim para esses tipos de ocasiões assim de guerra e tal, né? Então vinha ali vários cavalos puxando a quadriga e Arjuna era um arqueiro, não era um yogi poderosíssimo e um arqueiro, assim, um guerreiro exímio dos maiores que havia assim no mundo, né? Um grande general e habilidosíssimo guerreiro e que manejava muito bem as flechas, e ele estava liderando um dos lados, né? E Arjuna pede para Krishna, então, na iminência de começar a guerra, porque aí começam-se a rufar os tambores, né? E tocarem os búzios e aquele som estrondoso, e aí o
campo de batalha, né? Todo mundo ali, os exércitos todos de um lado do outro. Arjuna pede para Krishna manobrar a quadriga de forma que ele possa visualizar melhor o exército oponente, né? E aí, quando Krishna faz isso, o que que Arjuna vê, né? Ele vê lá do outro lado os primos, né? Porque os Kauravas, né? Que eram os oponentes dos Pandavas, né? Os Pandavas eram os filhos de Pandu, entre eles Arjuna, e os Kauravas eram primos dos Pandavas, né? Filhos de Dhritarashtra, que aí a história do Mahabharata vai contar todo, que é aí todo uma trama e que envolve intrigas, invejas, ciúmes e luta, né, e posse, ambição, novela humana, né? E no final se colocou uma situação de extrema injustiça, onde os Pandavas estavam sendo desprovidos de toda a sua herança e o reino que era direito deles, e acabou se tornando inevitável a guerra, que foi tentada de forma diplomática por Krishna, por diversas maneiras que não acontecesse. No final aconteceu, quando eclodiu a guerra, Krishna, de forma sempre tentando manter uma posição imparcial, ele aceitou o convite amistoso de Arjuna para participar do lado dele na guerra como um amigo, como um quadrigário, com o voto de não tocar em armas, né? Quando a Arjuna vê lá os seus primos, seus gurus, mestres de armas, tios, avós, né, pessoas bem-querentes e tudo, ele naquele momento ali do campo de batalha, né, ele é tomado por um sentimento assim de completa lamentação, né? E aí ele cai no campo de batalha, né? E aí já logo no início da batalha, é, Arjuna diz as seguintes palavras, né? Ó Krishna, vendo meus parentes diante de mim, ansiosos pela guerra, esvai-se a força dos meus membros, dos membros do meu corpo, e sinto minha boca ressecar. Meu corpo inteiro treme e arrepia-se. Não tenho mais firmeza para segurar meu arco Gandiva e a minha pele queima. Ó Keshava, não posso me conter por mais tempo. Minha mente está desorientada e vejo apenas sinais hostis carregados de mau agouro. Sequer vejo algum bem em matar meus próprios parentes na batalha. Ó Krishna, não desejo vitória, reino ou felicidade. Ó Govinda, qual o valor do nosso reino? Qual o propósito da felicidade e do desfrute? Se aqueles para quem desejaríamos tudo isso, mestres, patriarcas, filhos, avós, tios, maternos, sogros, netos, cunhados e outros parentes, vieram hoje para a guerra, decididos a sacrificar suas próprias vidas e posses. Portanto, ó Madhusudana, não desejo matá-los, mesmo que queiram tirar-me a vida. Então, após essas palavras, Arjuna pega o seu arco, joga no chão, no meio do campo de batalha, e declara: ó Govinda, eu não lutarei. E aí naquele momento se inicia o famoso diálogo, né, que vai dar origem a essa escritura. Krishna olha para Arjuna e, de uma forma surpreendente, ele vai dizer: ó filho de Kunti, abandone essa covardia, pois ela é indigna de você. Ó grande herói, livre-se dessa fraqueza de coração e levante-se para a batalha. E aí ele vai dizer: ó Arjuna, dizendo palavras sábias, você se lamenta sobre aquilo que não é digno de pesar, pois aquele que é sábio não lamenta nem pelos vivos, nem pelos mortos. E ele diz: nunca houve um tempo em que inexistíssemos, eu, você ou todos esses reis. Assim como existimos no presente, também já existimos no passado e continuaremos a existir no futuro.
Tal como o ser vivo corporificado passa gradualmente neste corpo, da infância à juventude e à velhice, do mesmo modo a alma obtém ainda outro corpo ao advir a morte. Os sábios não se confundem com tal transformação. Ó filho de Kunti, somente a ocupação dos sentidos com seus objetos ocasiona sensações de frio, calor, prazer e dor. Porém, esses efeitos são temporários, aparecem e desaparecem. Portanto, ó Bharata, você deverá tolerá-los. Enfim, Krishna começa uma exposição para Arjuna, para reanimar ele, no sentido de reanimá-lo para levantar-se para a batalha. E aí ele vai expor todos os conceitos que vão culminar em todas essa síntese, né, da filosofia védica, né, da cultura védica do mundo antigo. Né, as ideias primeiro, a natureza da alma, né, qual é a verdadeira origem do ser, né, a questão do karma, das ações e das reações, os ciclos repetidos de nascimentos e mortes, o enredamento da alma na natureza material, as formas de você sair desse enredamento, os diferentes tipos de yoga, né, de como você se libertar das garras, né, qual que é a natureza, a natureza dos modos da natureza material, quer dizer, como funcionam os três modos da natureza material, né, bondade, paixão e ignorância, pelos quais a gente é enredado, né, quais os diferentes caminhos da ação, do conhecimento, da renúncia, da devoção, da meditação, né, e as diferentes formas de religião, né, possíveis para você se romper do enredamento material, a visão transcendental do mundo, da vida e de tudo que acontece, você poder ver além do corpo e não se lamentar, né, simplesmente pelo corpo, e entender, né, o papel de cada um dentro dessa grande trama universal. Enfim, ele vai a partir ali né, desse gancho e vai falando, né, para Arjuna, assim, e tentando, né, animá-la ele e mostrar para ele uma visão, porque ele estava com uma visão que a princípio era sábia, mas era uma visão que estava se restringindo, né, simplesmente àquele momento, a uma visão provinciana, uma visão momentânea, a uma visão pequena e daquele instante. Então Krishna abre os horizontes dele para ele ver de uma forma mais ampla e entender o papel dele como um guerreiro. Se ele é um guerreiro e a vida tinha colocado ele naquele momento, no campo de batalha, naquela hora, como um general daquele exército, a única coisa que ele tinha que fazer naquele momento era lutar, levantar e lutar, né? Só que como uma atitude de dever, só que desapegado dos resultados das ações, né, desapegado dos resultados de quem ia ganhar ou quem ia vencer, né, de quais seriam as consequências da guerra, mas simplesmente pelo sentimento, imbuído do sentimento de que aquele era o dever que a vida, né, que tinha colocado para ele naquele momento, né? Então Arjuna ele se coloca então como na posição de discípulo de Krishna, quando ele começa a ouvir as instruções de Krishna e se rende a Krishna e começa a inquirir também sobre Krishna. Mas como assim? Mas como que acontece isso? Qual o caminho mais apropriado da ação ou do conhecimento? Quais as características que demonstram uma alma que se desapegou dos modos da natureza material? Como eu me aproximo de um mestre espiritual? Como que né? E Krishna vai respondendo todas as questões de Arjuna e trazendo expondo de uma forma brilhante e plena esse conhecimento maravilhoso, né? Que dá origem a todas as escolas e filosofias assim, né, de yoga, né, no mundo. Então, chega uma hora que Krishna fala para Arjuna, né, que é um verso do capítulo 4, que eu gosto muito, que ele fala: então Arjuna,
armado com a espada do conhecimento divino, estraçalhe todas essas dúvidas do seu coração que nascem unicamente da ignorância. E refugiando-se no dever altruísta, levante-se para a batalha, né? E ele vai trazendo e tirando Arjuna daquele estado de torpor, de lamentação, né? E animando Arjuna, até que chega uma hora que Arjuna ele vai entendendo, né, assim, a partir daquela posição, a verdadeira natureza de Krishna, né? Porque Krishna até então era um amigo dele ali, próximo, bem querente, mas Krishna vai se revelando a verdadeira natureza dele, a natureza transcendental, a natureza de Bhagavan, né, da suprema personalidade de Deus, que vai se revelando para Arjuna ali naquele momento. Então, quando Arjuna vai entendendo e compreendendo isso, ele fala: ó, né, Govinda, eu quero ver, né, para mim, né, se dissolveu completamente a ignorância em relação à sua natureza suprema, né? E aí ele fala, e Arjuna fala: eu quero ver, eu quero que você me mostre a sua forma onipotente, né? E aí esse é um capítulo muito especial do Bhagavad Gita, né? Que é a Vishvarupa Darshan, a visão da forma universal, né? Que é o capítulo, exatamente o capítulo 11, né? E aí Krishna prepara Arjuna, né, para o que ele vai ver, e dota Arjuna da visão transcendental, e a partir dali se revela para Arjuna a forma universal do Senhor Supremo, né, que ela é descrita, né, tem uma grande descrição, a maior parte do capítulo é Arjuna descrevendo aquilo que ele está vendo, né, e um pequeno trecho seria aqui, né, quando ele fala assim: você é a personificação da verdade absoluta suprema, cognoscível por meio dos Vedas. Você é o reservatório exclusivo deste universo e o preservador imperecível da eterna religião mencionada nos Vedas. Você é certamente a eterna personalidade suprema, e essa é a minha firme convicção, sem começo, meio ou fim, ilimitadamente poderoso e possuidor de inúmeras armas, com olhos como o sol e a lua e a compleição como a do fogo incandescente. Vejo você cauterizando o universo com sua intensa radiação. Nada, além de você, preenche todas as direções e todos os espaços entre o céu e a terra. Ó forma universal, ao ver este perfil estarrecedor e aterrador, todos os residentes dos 3 mundos estão amedrontados. Todos os semideuses estão entrando em você, alguns com temor, oferecendo-lhe orações com as mãos em prece. Os grandes sábios e seres perfeitos estão lhe oferecendo orações seletas, repletas de adoração, e dizendo que toda auspiciosidade recaia sobre o universo. Os semideuses conhecidos como Rudra, Aditya, Vashu, Sadhya, Vishvadeva, os gêmeos Ashwini e Kumara, as deidades dos ancestrais, as raças Gandharva, Yaksha, Ashura e Shida, contemplam você. Na verdade, todos observam você maravilhados, porque você é a origem eterna de todos os semideuses e o único refúgio do universo. Você é o único conhecedor e cognoscível e a corporificação da transcendência. Ó ilimitado, este universo é penetrado por você, né? E aí segue, né, a narrativa até o momento em que Arjuna pede para Krishna, por favor, né, voltar novamente àquela forma dele original, a visão original, porque ele fica tomado de pânico e pavor. Tamanho é a aterradora, né, o tanto aterradora é essa forma universal, né? E quando Krishna volta novamente à forma dele, né, humana, né, de 2 braços assim, e percebe que a forma universal ele se multiplica em milhares de braços, de cabeças, né, e tudo. Ele fala: na verdade, essa forma aqui, como você está me vendo,
né, chama Sundara, né, essa forma, né, do belo negro, né, que o Krishna ele tinha a pele negra, 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 bem preta, que chegava a ser quase que azul, né, e aí essa forma de chama Sundara, né, do belo negro, são muitas poucas pessoas que são capazes de ver assim como eu sou, e você é um, né, privilegiado de conseguir me enxergar, porque essa é a minha forma original, né, a forma dele, né, da forma mais amigável e afetuosa possível. E depois de todas essas descrições, né, e de todo esse conhecimento que Krishna passa para Arjuna, ele fala: agora eu vou te revelar o meu conhecimento o mais oculto de todos os meus segredos, que eu só tô te falando isso e você só está vendo e sabendo disso porque você é muito querido a mim, né? Então, o maior conhecimento de Krishna é o afeto de Krishna pelo seu devoto. É o conhecimento mais oculto, né? Tudo isso eu só estou te falando porque você é muito querido por mim. E é só por isso que eu estou te revelando todas essas coisas. Portanto, abandona todas as formas de religião, né? Abandona que você possa saber e se renda exclusivamente a mim. E eu vou te liberar de qualquer tipo de reação que possa advir disso. Não se desespere, né? Sarva dharmam parityaja mammekam sharanam vrajam. Renda-se a mim, né? E você me alcançará, né? Então, ele estabelece assim que você tem muitas formas de religião, mas que a religião suprema é a religião do amor, do afeto, de enxergar Deus da forma como ele é, da forma mais próxima, amorosa, afetuosa possível, e se render a esse amor, e tudo será alcançado, né? Essa é a conclusão, né, final e perfeita assim, né, do Bhagavad Gita. E no final, né, de tudo, né, Arjuna se apruma, né, levanta no campo de batalha, né, sacode a poeira e, ó infalível, por sua graça a minha ilusão foi dissipada. Posso agora recobrar minha identidade. Todas as minhas dúvidas se foram e permaneço rendido a você. Agora seguirei a sua ordem. Então ele se levanta para a batalha, né, que dura 18 dias, na qual toda a força bélica, tudo praticamente a força bélica que existia no planeta, ela é dissipada e dizimada nessa batalha, né? E os Pandavas saem vitoriosos, né? E aí o narrador do Gita, o sábio Sanjay, que é a testemunha e que narra, né, essa conversa e tudo o que está acontecendo, ele declara finalmente: onde quer que se encontrem o Senhor Supremo de todos os poderes místicos, o próprio Senhor Shri Krishna e o arqueiro conquistador de opulências, o próprio Arjuna, ali mesmo prevalecerá a deusa da boa fortuna, a deusa da vitória e a virtude suprema. De certo, esta é a minha firme conclusão. Bom, isso aí era só uma pitadinha, né? Já tá longo o vídeo. O Gita é uma matéria de estudo por toda uma vida, né? Ou por mais vidas, né? Tem muitos elementos, muita coisa. É um livro, é o primeiro e o último livro a se ver, e é um livro que você começa a estudar e você não para mais, né? Assim, não existe, é um estudo contínuo. Cada vez que você lê, tem contato com ele, cada vez que você traz uma instrução, um verso, você vai tendo novas instruções, novos esclarecimentos, novas compreensões, né? Então, é matéria indispensável, né, no estudo de quem quer aí se aprofundar, se aperfeiçoar por meio da prática do yoga. Bom, gente? Então é isso, espero que tenham gostado. Um abraço forte e vamos seguindo, que tem muito mais coisa aí pela frente. Tudo de bom.